Olá, bom dia, segundo ano, espero que estejam bem e a gente vai continuar a ver o último dos três movimentos que a gente começou a ver antes de sair de quarentena. A gente viu o neoclassicismo, a gente já viu o romantismo e agora para concluir o realismo, tá? Então, façam suas anotações, existem algumas anotações naquela ficha que vocês receberam, mas se você já tiver perdido a ficha nesse período, anote, viu? Depois, quando terminar essa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês lá na plataforma. Então, vamos começar falando do contexto histórico, certo? É um movimento que ocorreu na primeira metade do século XIX, e nesse momento estava acontecendo um embate entre o romantismo e o neoclassicismo. Como a gente falou na aula passada, quando o romantismo surgiu, o neoclassicismo estava em voga, e era um movimento artístico que buscava muito a perfeição, por causa das ideias clássicas greco-romanas. Então, era um novo clássico, e todas aquelas ideias estavam adaptadas à vida moderna. O neoclassicismo, por causa dessa perfeição, ele pregava que você só poderia ser um bom artista se você passasse por uma escola e aprendesse todas as técnicas possíveis sobre aquele assunto, aquela obra de arte, aquela técnica. O romantismo já não que ele pregava a liberdade de ideias, a liberdade na técnica, a liberdade na criação, e por isso ele abolia essa história de querer ir para a escola e que o artista podia estar em qualquer lugar, porque ele era intuitivo também. Então, os temas do romantismo e do neoclassicismo também eram bem diferentes por causa desse embate. E aí chega o realismo. É nesse momento em que está acontecendo uma grande industrialização, e o homem europeu aprende a utilizar isso, a usar o conhecimento científico, a técnica, para interpretar e dominar a natureza. E decide, então, que essa visão realista e cientificista tem que vir também para as obras de arte, para suas criações artísticas. Então, quais são as características do movimento do realismo? Inclusive, esse movimento ele vai dominar toda a segunda metade do século XIX. Primeiro, ele deixa de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Ele não quer colocar emoções na sua tela. Na verdade, ele vai fazer uma imitação precisa de percepções visuais sem alteração. Os fatos do mundo moderno, ele utiliza como tema para sua obra à medida que eles experimentam pessoalmente. Então, ele não vai fazer uma alusão a algum movimento, algum fato histórico, não, a menos que ele tenha presenciado ou esteja vendo à sua volta. Saem todos os temas sobre deuses e heróis que estavam em voga tanto no neoclassicismo quanto no romantismo, e entram temas sobre camponeses e classe trabalhadora, e por causa disso acaba havendo denúncia social e esse tipo de coisa. Então tem uma sensação também de sobriedade silenciosa nas suas telas. Vem o cientificismo, a valorização do objeto, o sóbrio, o minucioso, né, os detalhes, a expressão da realidade e dos aspectos descritivos. Então, é uma obra extremamente apegada a detalhes, e você vê que ela parece ter um realismo quase fotográfico na pintura. Então, a gente vai ver alguns aspectos de vários gêneros artísticos, várias formas artísticas e linguagens, para vocês terem uma ideia de como o realismo apareceu em cada uma delas. A gente vai começar com a arquitetura, tá? Os arquitetos e engenheiros, eles procuravam responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas com a industrialização. Então, as cidades não precisavam mais de construção de palácios, de templo, elas precisavam de fábricas, estações, armazéns, lojas, e eles faziam isso da maneira mais prática e mais simples possível. Então, eles utilizavam as possibilidades do ferro fundido, como no Palácio de Cristal em Londres e a Torre Eiffel em Paris. É, a Torre Eiffel, ela é um triunfo da engenharia moderna, né, que ostenta o seu esqueleto de ferro e aço, sem alusões a estilos arquitetônicos do passado, sem embelezamentos. Você está vendo, a beleza da Torre Eiffel é justamente essa. Você vê um esqueleto de metal, de ferro, de aço. E vamos ver agora como é a escultura
do realismo. Então, a principal característica de todas, vocês vão ver 4 características aí, 3 características importantes. A principal de todas, que vocês não podem esquecer, é que a escultura do realismo, ela captura um movimento, um momento significativo de um gesto humano. Então, um momento de uma dança, um momento de um pedido, é como se tirasse uma foto de um cotidiano. Então, ela é bem realista nesse momento. O corpo humano, ele é caracterizado em todas as suas possibilidades, movimentos, posições. Os temas são contemporâneos, assumindo às vezes intenções políticas em suas obras. Os principais artistas da escultura do realismo são Auguste Rodin e Camille Claudel. Aí vocês estão vendo a obra mais famosa de Rodin, que é O Pensador. Camille Claudel e Auguste tiveram um relacionamento e isso trouxe vários problemas para Camille. Ela teve problemas também de depressão e tudo isso vocês veem nas suas obras. A gente vai ver algumas obras de Rodin agora. Você tem aí o Beijo e as Mãos. E algumas obras de Camille Claudel. Tá? Ela também usava bastante bronze e pedra. Vejam, parece uma mulher, um corpo feminino de verdade, mas é uma escultura. Tudo isso, gente, é escultura, tá? Tanto o corpo quanto a pedra bruta, na qual ela está deitada por cima, que é também uma característica da escultura do realismo, é você deixar a parte da escultura, a pedra bruta, sem ter sido polida, sem ter sido esculpida. Isso tem a ver com você mostrar o realismo cru das coisas, como fazer arquitetura de ferro fundido sem nenhum melhoramento, apenas para você ver o esqueleto mesmo de metal. A pintura do realismo, como eu falei, ela tem um realismo quase fotográfico. Ela tem a representação da realidade com a mesma objetividade que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Então, ele vai ter esse mesmo olhar para fazer a sua pintura. Ele não faz nenhum melhoramento ou atenuação da realidade para torná-la ideal na pintura. Então, se a pessoa retratada tem defeitos no corpo, tem defeitos que eles acreditam que, por exemplo, no neoclassicismo acreditaria ser um defeito que precisasse ser melhorado, ou um personagem que precisasse ter uma melhora de idealização, como aconteceu no romantismo, principalmente com a figura do indígena no Brasil. No realismo isso não acontece, eles pintam exatamente como ele é. Tem a revelação dos aspectos característicos e expressivos da realidade, e aí entra temas como política, injustiça social, denúncias de situações, misérias e desigualdades, tá? Os principais artistas da pintura realista são Gustave Courbet e Jean-François Millet. E a gente vai ver algumas pinturas deles para vocês terem uma ideia. Lembrando que eles mostram muito temas sobre o cotidiano, tá, das pessoas e situações de trabalho. Tem muitos temas que são, muitas pinturas que mostram temas ao ar livre, e geralmente situações de trabalho, e como eles acabam pintando a realidade como ela é, aí eles acabam denunciando situações de trabalho forçado e trabalho escravo, como acontecia nas carvoarias. Tem muita pintura em carvoaria, tem muita pintura que mostra situações de trabalho desumanas, né? Aqui você vê uma pintura de Gustave Courbet, uma das mais famosas do realismo. Aqui um realismo quase fotográfico da moça, também de Courbet. Aqui um trabalho da pedreira, também de Courbet. Aqui Jean-François Millet. Mais uma obra dele. Momento de descanso. E algumas atividades eu estou deixando para vocês lá na plataforma. Vocês façam depois de ver esse vídeo. E é isso. Depois que vocês terminarem, daqui a uma semana, eu vou corrigir e dar o feedback para vocês. Então, vocês têm mais ou menos 5, 6 dias para vocês completarem essas atividades. São poucas perguntas. Espero que vocês
Tenham gostado, tenham um bom dia e fique em casa. Tchau, tchau.